E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo aí todas as notícias do São Paulo e, lógico, a provável escalação do jogo de hoje, São Paulo contra São Bernardo no Morumbi, retorno e reencontro da torcida com o Tricolor, e com certeza vai ter protesto contra o Júlio Casares. Antes de mais nada, já quero que você deixe aí embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe o seu placar, o seu palpite pro jogo de logo mais 8h45 da noite, se eu não me engano. Vamos assistir o vídeo junto aí, no final tu sabe eu volto. A gente vai falar muito do jogo de hoje, do que esperar do São Paulo. Jogo importantíssimo, por sinal. Grandes aí, deixa a descrição sem mais enrolação. Embora pro vídeo. Bernardo na noite de hoje. São Paulo que começou com uma estreia difícil, uma derrota por 3-0 para o Mirassol. Agora o São Paulo busca reverter já no início da temporada este começo difícil e a crise que vem acontecendo nos bastidores. Para isso, Hernan Crespo deve mudar algumas peças em seu time. Danielzinho, o meia que veio como reforço do Mirassol, deve ser a ganhar oportunidade entre os titulares. Já o São Bernardo vem de uma situação completamente diferente. O Bernô venceu por 4-0 na estreia no jogo contra o Capivariano em casa. E agora o Bernô se prepara para chegar já embalado, no jogo no Morumbi. Então a ideia é surpreender o São Paulo, mas manter a base do time que venceu o primeiro jogo. Então São Paulo e São Bernardo se enfrentam na noite de hoje, às 8h45, em jogo que marca esse reencontro do São Paulo com a torcida no Morumbi pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Gláucia. Boa, Mari. Obrigada, amiga. A gente volta a falar também aqui nesse Sport Center dessa rodada de meio de semana administrativa e política do clube, como tem refletido em campo. Então é óbvio que acaba sendo natural isso, do que o torcedor vê, do que sabe o que está acontecendo. Então pode parecer um exagero, mas acho que é natural. É natural e é quase que uma nova experiência, para o São Paulino lidar com isso, o elenco também, enfim. Porque, querendo ou não, esse tipo de assunto, por exemplo, no rival Corinthians, por várias vezes, Diferentes presidentes já passaram por assuntos também muito sérios ali, Que precisou blindar o grupo por investigações, enfim. O São Paulo, ele está experimentando algo ali para além das suas alçadas, de polícia, inquérito, impeachment, enfim, do presidente, muita coisa acontecendo mesmo ali. E isso... Não sei se já refletindo dentro de campo, mas o Crespo já sendo questionado, os jogadores também serão, assim como os jogadores do Corinthians precisaram responder por muitas vezes, temporada passada, como que tá blindado o elenco tá não sei o quê, enfim. Então, dentro do Morumbi hoje, a pressão ela pode se virar contra, Porque o torcedor vai protestar contra a diretoria, o torcedor ele vai esperar que o elenco responda dentro de campo. Acho que o Crespo ele é um bom nome para poder lidar com essa situação ali com os seus jogadores, mas é um São Paulo que também precisa ir ao mercado, Um São Paulo que na temporada passada isso ficou muito claro, que precisa ali de jogadores. Fora departamento médico, precisa de jogadores para encorpar o elenco. É difícil exigir, do Crespo, dos jogadores, diante de tudo isso, Donk? Não é tão simples. É complicado, E também não acho exagero essa conversa, preocupação, porque junta tudo. Um dia um time começa bem com o Crespo, mas cai ao longo o desempenho ao longo do ano. É um time que não tem tantas variações assim, O Crespo sempre joga de uma forma muito parecida. Tem todos os problemas financeiros e agora de administrativos, Tudo que envolve o cenário. E aí você começa um campeonato estadual com uma pré-temporada curta, onde o cenário geralmente já é instável pela característica, Porque você está voltando, recuperando o ritmo de jogo, até as equipes mais fortes têm mais dificuldade, então junta tudo isso, você vai para uma segunda rodada, se você não vence esse jogo, já gera uma preocupação, ainda mais antes de ter um clássico logo na sequência. Então faz sentido essa preocupação, então é um São Paulo que, como falei, está devendo no campo, a preocupação, a seriedade dos problemas é muito maior fora dele do que dentro dele, mas acaba refletindo, então por isso que é exagerado falar, e ainda mais num período que a gente fala, você tem que ser paciente, ainda mais no começo de temporada, mas por tudo que está envolvendo o São Paulo, ali tem uma característica bem diferente dos demais. Então é de fato uma noite, assim, pro torcedor já fica tenso logo na segunda rodada, na segunda partida oficial do ano. São Paulo, vamos colocar na tela o provável São Paulo que enfrenta um São Bernardo num jogo que já ficou com tons dramáticos. O Arnaldo vai me dizer se deve ser isso. Puta, Rafael. Aí sim. Tolói, Arboleda e Sabino? Por mim seria.
talvez o Tolói e o Arboleda, sobretudo o Arboleda, ganhem. Eles não jogaram em... E o Alan Franco só, né? Tá muito mal, né? É. Além de tudo, né? Tem o revezamento físico também. Tem a questão do revezamento, mais ou menos no mesmo nível, mas o Arboleda talvez aí seja a grande novidade da zaga. Ele que teve 2 treinos a menos que os demais, agora já está em condição. Cédric, afinal não tem outro, né? Mailton foi embora. Pois é, hein, cara. Mike foi expulso. O Crespo até puxou o lateral da base, o Igor Felisberto, para completar o time, mas a base joga hoje, tem mata-mata contra o Operário no mesmo dia, então, mas deve ser o Cédric, embora ele possa fazer aí uma improvisação. Como a improvisação deve ser do outro lado, né, a gente está vendo o Ferreirinha lá, aquela que ele já testou algumas vezes, né? Talvez o Cédric, de fato, comece jogando pelo lado direito. Danielzinho, Marcos Antônio e Lucas. Rapaz, assim, já estou apavorado. Campo, né? Média de altura disso aí é 1,55 m, não dá. Esses 3 jogadores aí não dá. Não dá. Então, acho que o Lucas só tem condição hoje, Lucas Moura, de jogar no ataque. E olha lá. Mas é o que você acha, não que o Crespo o Crespo não é louco, né? Ele está pressionado, mas não é burro. Não é burro, né? Mas são 3 jogadores com a bola no pé que... mas a bola no pé, ninguém pega na bola. Tem... Eles pegaram na bola contra o Mirassol? Os 3? Não, né? Os 3 jogaram juntos no segundo tempo. Danielzinho e Marco Antônio juntos, o mapa de calor pode ficar bom, porque percorre uma grande distância, mas o jogo físico... Não, a minha impressão é que jogue Luciano, e se o Lucas for começar, Lucas, né? Luciano com Lucas. Aliás, curiosamente, essa dupla de ataque jogou contra o Bahia. Você vê como é que é, né? A última vez São Paulo jogou no Morumbi, vitória de 2-0 há 1000 anos. Não sei quantos meses. A dupla de ataque foi Lucas e Luciano. Mas no ataque, e se o Lucas trio de meio de campo. Se o Lucas vai pra frente, quem entra ali no meio? Aí tem vários, né? Pode ser o Pablo Maia, pode ser o Bobadilha. Aí tem opção. Né? Acho que vai ser isso. Vai ter um trio de meio, Lucas e Luciano. E o Ferreirinha, aquela lateral da mentira, mas enfim, aquele ala fazendo... E o Wendel... Mistério, olha, casou, aconteceu isso tudo ainda, mas jogar mesmo não tá jogando. Cara, olha, essa é uma das... Todo mundo fala do Oscar, fica em cima do... Mas o Wendel compete com o Oscar como uma das grandes frustrações. O Oscar tava voltando da China, sei lá o que. O Wendel era o cara que falou, vou voltar para ir pra Copa. Sem culpa. Né? O cara não tem culpa. Mas o Wendel também teve todo tipo de lesão. Não, mas eu sei, cara, mas quando ele chegou, o que era? Não, vou pro Brasil porque eu quero. Nossa. Fui da seleção, vou voltar pra Copa. Nossa, hoje ele deve estar em 18º nos pretendentes à Copa do Mundo. De fato, terminou o ano com um problema na planta do pé. Recuperou-se, esteve no banco contra o Mirassol, mas não entrou nenhum minuto. Jogou o menino, o Nicolas, depois entrou o Ferreirinha, ele não entrou. Ele casou depois do jogo do Mirassol. Ele se casou, tudo bem, não tem nenhum problema. Mas ele precisa jogar um pouquinho, né, cara? É incrível isso. Uma hora. Nossa, e está entre os maiores salários do clube. Não, peraí, não tem Por isso que eu fiz a comparação com o Oscar, que não é o maior salário do clube, o Wendel, mas está entre os maiores salários do clube. Ele vai ter uma adaptação que no rachão de sábado ele vai inverter e jogar no time, no outro time a partir de sábado. Solteiros e casados, né? Exatamente. Solteiros e casados. Bom, e a outra novidade é que o Caleri voltou a ser relacionado. Isso sim, isso é uma novidade mesmo. O Caleri não participou do primeiro jogo, não foi relacionado. Ele está, eu imagino que a situação precocemente emergencial do time tenha acelerado um pouquinho a presença dele na lista de relacionados, até pela liderança e tudo mais. É a primeira vez que ele está relacionado desde a lesão no joelho lá contra o Botafogo no início do Campeonato Brasileiro, depois da ruptura do ligamento cruzado. Mas não é para começar jogando, não tem a menor condição, talvez para ser utilizado em alguns minutos se necessário for. Mas eu acho que está com carinha de minutagem neste jogo, talvez titular Itaquera. Não. Não? Não. Exagerado? Exagerado. Não vai dar para ele, não tem condição ainda, não. O dízimo de elenco é engraçado, né? Perdão. O ideal seria o São Paulo teria resolvido se tivesse o Pablo Maia de 2021, o Alisson de 2023, sim, o Danielzinho do Mirassol, o Marco Antônio de 2025. E o Bobadilha, quando chegou, também era um monstro. O Bobadilha até os momentos passados não foi mal, sim, mas diga. Nenhum jogador... Qual vai ser o jogador que vai ter esse fulano de tal de 2026? Quem vai jogar? De alguma forma, a folha está em branco para o São Paulo.
Esses jogadores... o São Paulo tem uma história para escrever aí, uma história que, escapando desse risco maior no Campeonato Brasileiro, desse risco atual no Campeonato Paulista, a história está em branco. São Paulo não tem hoje, eu não consigo, assim, você não consegue destacar esse cara é candidato a protagonista do São Paulo na temporada. Talvez o Marco Antônio, se ele repetiu o que jogou. E até foi uma surpresa, né? Não era candidato a protagonista, acabou sendo o melhor jogador por uma circunstância. Né? A parte burocrática dele resolveu? Pagou lá o que tinha que pagar? Ele tá emprestado até o meio do ano. Até o meio do ano. E o São Paulo tem as parcelas para pagar, né? Pela aquisição definitiva dos direitos, né? Também não se apostava que o Alisson seria o jogador que foi em 2023. O São Paulo já está se acostumando a ver jogadores crescendo ao longo da temporada. Vai ter que ser isso. E enquanto eu estava vendo a escalação, pensando com vocês, eu cheguei a pensar em perguntar para vocês sobre esses 3 zagueiros de um time como o São Paulo em casa, que vai ficar 60% com a posse de bola, perdeu 12 dos últimos 18 jogos, parece que não está dando certo esse jeito de jogar, mas aí eu me respondi, né? O São Bernardo não vai jogar com 30% de posse de bola hoje contra o São Paulo, dificilmente. Não, assim, né? Eu acho que tem uma questão envolvendo os 3 zagueiros que é: você tem melhores opções aos seus lados. Você tem lateral? Você não tem lateral. Você não tem lateral. Para o Ferreirinha jogar, você tem que jogar com 3 zagueiros. O Ferreirinha jogar de lado, né, no lado do campo. Você não tem meia. Então, assim, não é que o São Paulo joga com 3 zagueiros porque o técnico é um obcecado por isso, o sistema. O São Paulo só tem zagueiro. Nas outras posições falta. Não tem meia, não tem centroavante, não tem lateral. Né? É um pouco isso, né? Agora, uma coisa é você ter 3 zagueiros e ter o adequado na sobra, o outro no lado direito, o outro lado esquerdo, treinar a bola parada, toda a bola parada vão os 3 zagueiros. Você tem que utilizar melhor os 3 zagueiros. Né? E acho que esse é um dos desafios. Lembrando que o São Paulo contratou mais um zagueiro, o Dória. Uma coisa que eu estou curioso é para saber o extracampo hoje. Como estará o comportamento do torcedor? Por quê? Primeiro, você está com uma saudade absurda do Morumbi. Não vão no jogo. São muitos meses longe do Morumbi. Segundo, que você sabe que você precisa ajudar o time. Terceiro, que você está com ódio da diretoria, de tudo que está acontecendo. É muito sentimento junto. Eu acho que a arquibancada vai dar uma dividida em determinado momento. Não tem parcial nada ainda, né? Tem 10 mil ingressos vendidos, menos até. Vai dar o quê? Uns 20? Não vai dar nem isso. Não vai ninguém no jogo, que eu acho um erro. Eu acho que a desmobilização... Eu entendo, o torcedor do São Paulo, ele está, de fato, com raiva, ele não se sente representado e tal. Mas, de novo, eu comparo com a situação do Corinthians ano passado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O time precisa do torcedor. Quem for, não vai ter divisão. Quem for vai para apoiar o tempo todo e vai para xingar o Casares. Pode ser 8, 9, 10, 11, 12. A divisão que eu falei era nisso. Agora todo mundo querendo falar de Casares, outros querendo do time, enfim. Todo mundo... Foi o momento que a torcida, o momento dos últimos tempos que a torcida se uniu aí, que é contra o Casares. Mas o Casares, além de tudo, ele contribuiu para a fuga do torcedor do São Paulo do estádio. Né? Ele foi aumentando o preço do ingresso, ele foi tirando os jogos do Morumbi, ele foi desvinculando o torcedor do time. Ele conseguiu fazer isso também. Né? E a ponto que hoje o torcedor está mais preocupado com... Eu discordo dessa postura, discordo. O torcedor está preocupado mais com sexta que com quinta. Todo mundo que cobra o São Paulo está preocupado mais com sexta do que com quinta. Isso eu estou percebendo. Todo mundo só fala disso, de sexta ou quinta, lá o áudio, agora tem outra coisa. Vai ter jogo, Tem jogo e o São Paulo é um dos lanternas do campeonato. Isso ninguém vai mudar, tem jogo. Vai enfrentar um time traiçoeiro. Exatamente. Aliás, não é mais lanterna porque a Ponte tomou um gol ontem, virou menos 4. Agora, com relação a isso, a gente não vai poder mudar o curso das coisas. É claro que tem jogo e que é importante, que o São Paulo precisa ganhar, isso aí é fundamental. Mas... quando você tem um clube que aconteceu o que aconteceu com o São Paulo, que era um clube que se colocava, inclusive, como diferente nesse aspecto, que é um esgoto a céu aberto, cada dia acontece uma coisa diferente. Uma noite de ritmo é muito especial, porque não é um clube acostumado a esse tipo de coisa. É aquela história, né? O Corinthians, ele convive com o caos. O torcedor nem liga mais, tem bloqueio judicial. Nem liga mais, já nem clica mais. Até historicamente. O São Paulo, dos cardeais, nem é o São Paulo mais dos cardeais, mas o São Paulo, que se colocou historicamente como São Paulo, esse é
jornalisticamente, você não consegue lutar contra os fatos. Você não vai fazer a imprensa, Ah, as pessoas não. falarem, bom, vamos falar do jogo hoje, porque não, está acontecendo tudo no São Paulo, Yamin. E é verdade, o Corinthians está mais acostumado com o caos, como no passado também dá para identificar o Palmeiras com isso, mas o que acontece hoje com o Casares, de outra forma, com outro enredo, aconteceu de forma semelhante também com o Aidar, né? Sim, Só para que a gente, sem dúvida. só porque a gente tenha a percepção de que a magia... Já faz o quê? Uns 10, certo? 10 anos, 10 anos. exatamente. Praticamente 10 anos. E quando eu vejo os nomes, as pessoas que estão pleiteando participar ativamente do futuro do São Paulo, porque a gestão do Casares acabou e as pessoas já estão... isso aí é um momento Globo News. Aqui, eu ouvi essa frase na Globo News. Não existe vácuo no poder, né? Quando alguém sai do poder, esse espaço é ocupado imediatamente e as pessoas... e aí é Marco Aurélio Cunha dando entrevistas, são pessoas que já fazem parte do São Paulo já há muito tempo e eu não sei se o São Paulo precisa de um passado pela frente. Né? O futuro do São Paulo precisa ser futuro. Esse ponto é importante porque é claro que o impeachment, o que está acontecendo, o não aceitar, eu acho importante, só para separar as coisas. Eu acho muito importante que o torcedor do São Paulo não se acostume, como o torcedor do Corinthians ou outro, ao caos. Claro. Ele tem que repelir o caos. Eu acho importante isso. Isso é uma bandeira do torcedor do São Paulo. Agora, esse processo, ele vai demorar, até porque as figuras envolvidas são as mesmas de outros tempos. Tá? O processo do impeachment pode ser adiado e o time vai continuar jogando. É só isso que eu faço essa ressalva. E o time está numa enrascada. Né? É só essa compreensão. São os dois lados. De novo, o impeachment está previsto para ser votado na sexta-feira. Não é uma certeza que tenha votação. É certeza que tenha jogo hoje à noite. Então, essa é a primeira questão. Se for adiado, tem o Corinthians domingo. Se for adiado mais uma vez, se tiver uma liminar, vai ter a Portuguesa na quarta. E assim acontece. O time continua jogando. O que eu estou dizendo não é só para me fazer entender. É para a imprensa mudar a pauta. Eu estou dizendo assim, você viu a entrevista do Crespo contra o Mirassol? Crespo, por que você jogou desse jeito contra o Mirassol? Crespo, o Crespo não respondeu sobre o campo, porque a pauta é uma pauta hoje extra-campo. Então o Dória foi apresentado. E acho que o Dória foi bem. Foi quem melhor se portou. Cara, no campo a gente tem que resolver. Não é porque está tudo bagunçado fora que a nossa responsabilidade no campo diminui. Não, pelo contrário. Então, eu acho que o jogador do São Paulo é difícil, o treinador do São Paulo é difícil, o torcedor do São Paulo é difícil. Tem que se concentrar, quando tem uma partida, na partida. E depois ver como é que as peças vão se modificando. Né? Até agora, a reunião do impeachment está mantida para amanhã. Veremos se ela vai acontecer. Eu só citei os 10 anos, porque se você pega um torcedor de 20, ele não lembra muito com 10 anos. Preciso lembrar. Sim. Então, para esse de 20 é novidade, né? Perfeito, exatamente. Como perfil, quem veio antes, o Juvenal Juvens, por exemplo, como perfil, é o tipo de personagem institucional que está no clube desde que a moeda caiu em pé, essas pessoas que fazem parte desse modelo que a gente se acostumou a enxergar. Né? A gente hoje debate tanto modelos mais empresariais, SAFs, o diretor de futebol do Corinthians era presidente do Fortaleza, o presidente do Bahia era goleiro do Grêmio, porque pessoas estão se capacitando para ocupar esses cargos, para profissionalizar, porque o orçamento cresceu, está muito difícil de manejar, tudo isso. Ora, eu não acredito que causa e consequências sejam necessariamente isso. Eu não acredito que o São Paulo necessariamente precise mudar totalmente o seu modelo institucional. Mas eu não consigo enxergar uma oposição. Eu não sei se vocês... Eu não consigo enxergar uma oposição saudável, arejada, uma oposição com ideia, com realmente uma proposta. E aí, foi a Aidar 10 anos atrás, é Casares agora e daqui 10 anos. Para ilustrar bem isso que você está falando, a Marília Ruiz, que abrilhantou aqui a mesa do G4 durante muito tempo, ela trouxe a informação do dia de hoje que os tais áudios vazados lá da história do camarote,
Meus amigos, o São Paulo joga hoje com prováveis mudanças na zaga, no meio de campo. O Crespo que chamou um molecada da base para fazer parte do jogo de hoje. Talvez alguns até joguem de titular, não é certeza, mas talvez alguns joguem de titular. Eu até gostaria que ele colocasse o meia que ele trouxe da base, se não me engano, Pedro Henrique, não vou me lembrar o nome dele agora, para jogar no meio de campo e empurrar o Lucas para jogar de segundo atacante. Mas não se sabe exatamente o que o Crespo pensa, não só pro jogo de hoje, ou melhor, pro jogo de hoje, pro restante da temporada. Algumas pessoas dizem que ele tem vontade de mudar a escalação, porém ainda não tem peças o suficiente para isso. Outras pessoas falam que ele é preso nos 3 zagueiros. Eu não acho, eu acho que ele até quer mudar, mas não tem como. Hoje devemos ter o Ferreirinha na ala, mudança de zagueiros, o Arboleda deve voltar, isso é bom, porque o Arboleda para mim, principalmente em bolas aéreas, é um jogador que dá uma segurança muito grande pro time do São Paulo. Se essa escalação de Danielzinho e Marcos Antônio de primeiro e segundo volante, se ocorrer isso, eu gosto bastante, porque você ganha muito na saída de bola. O meu principal problema, a minha principal contestação é quem vai receber essa bola à frente deles. Você vai ter Danielzinho, você vai ter Marcos Antônio, os dois, muita qualidade na saída de bola, mas quem vai ser o cara que vai receber essa bola no meio? O Lucas? O Hugo? O outro menino da base? Vai recuar o Luciano e empurrar o Lucas pra frente? Não sei o que o Crespo vai fazer, mas essa é a minha principal preocupação para saber como ele vai montar esse meio de campo do São Paulo. Eu não acho que o time do São Paulo tem um time horrível, um time horroroso. Eu acho que o São Paulo precisa ainda se encaixar com algumas peças. O São Paulo não tem peças de meio de campo. É um time que tem muito zagueiro, tem muito volante, mas não tem meia. Não tem um meia que cria, não tem um meia dinâmico. Se o São Paulo tivesse 2 meias dinâmicos, o São Paulo poderia mudar o sistema e jogar num 4-4-2. Poderia, mas não tem. Se o São Paulo tivesse um meia clássico, o São Paulo poderia jogar num 4-3-3, num 4-4-2, igual o Corinthians joga. Poderia jogar de várias maneiras, mas o São Paulo não tem. O São Paulo tem que fazer improvisações. Pode recuar o Luciano? Não acho que ele rende ali. Você pode trazer o Lucas para jogar ali? Não acho que ele esteja com preparo físico suficiente para jogar ali. Aí você pode colocar a molecada da base. Só que é moleque da base. Como é que a gente vai cobrar que o moleque da base entra e resolva? Entra e dê conta. Que a gente vê, por exemplo, o jogo passado ele entrou com Alisson Bobadilha e Marcos Antônio. Quando o Marcos Antônio estava à frente da linha de volantes, a bola não chegava nele. Quando o Marcos Antônio recuava para fazer a saída de bola, não tinha quem passar para frente. Então era um deserto de ideias. O São Paulo se resumiu muito no primeiro jogo. A bolas alçadas na área. Se a gente for depender do Cédric para acertar um cruzamento, a gente tá fudido. Com certeza a gente tá lascado. A solução do Ferreirinha pro lado esquerdo é uma boa, entre aspas, porque você ganha muito ofensivamente, é um cara que tem ajuda na saída de bola também, é diferente o Ferreirinha. Não é um cara que finaliza bem, mas ele gera jogo. O Ferreirinha não faz gol, mas ele gera jogo. Quase todas as boas jogadas do São Paulo saem do pé do Ferreirinha, seja no terço final, seja no início do sistema de construção ali. Mas defensivamente você perde, porque ele não é um ala, ele não é um lateral, ele não tem a perspicácia e as características que um bom marcador tem que ter. Ele vai chegar atrasado, vai chegar afobado, não vai saber descer a linha na hora certa. Não é, ele tá fazendo, improvisando ali do lado. Ofensivamente você ganha muito, mas defensivamente você perde. E pode ser aproveitado pela equipe adversária. Mas não tem o que fazer. Hoje o São Paulo joga sendo obrigado a vencer. O São Paulo é obrigado a vencer a partida de hoje. E é meio a 0. 1-0, gol de pênalti, gol no final do jogo, a bola batendo na cabeça do zagueiro e entrando. Irmão, o São Paulo precisa dos 3 pontos. Não aparenta ter um grande público hoje à noite no Morumbi. A torcida tá meio com o pé atrás. Eu também acho isso meio paia. Acho que o torcedor deveria ir até em bom número para fazer peso e xingar o Casares. O time tá uma draga, o clube tá uma draga. Cara, vai em peso, bota lá 20, 30, 40 mil pra xingar o Casares. E a gente tem que entender também que se acontecer alguma coisa ruim com o São Paulo, não é o Casares que vai se foder. É o torcedor do São Paulo. É o clube de São Paulo. Esses caras, amanhã, ele vai sair do São Paulo e foda-se.
A torcida do São Paulo tem que entender isso. Esses caras, eles estão cagando e andando. Eles não estão nem aí. Esses caras não têm compromisso nenhum com o São Paulo. Nenhum. Então, se algo de ruim acontecer com o São Paulo, um rebaixamento, quem vai perder é o torcedor do São Paulo. Nem os jogadores. Esses caras rompem o contrato e somem. Ninguém quer jogar time de Série B. Os caras estão nem aí. Quem perde é o torcedor do São Paulo. Então o torcedor tem que ir. Apoia os 90 minutos e depois xinga o Casares no pré, no intervalo e no final. Beleza. O Casares vai cair. Agora se a torcida fala, não, depois que o Casares cair, a gente vai voltar. Tudo bem. O Casares deve cair sexta-feira. Mas o São Paulo precisa de uma vitória hoje. É algo importantíssimo para a sequência do São Paulo na temporada. Quero que você deixe a sua opinião, quero que você deixe o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Então, com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!